Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e cumprindo nosso dever de informar inédito. Lula abre vantagem inédita não vista antes sobre Bolsonaro e quais as repercussões disso, pessoal. Você que recebe o auxílio emergencial, você que recebe o Bolsa Família, precisa saber dessa notícia porque o fiel da balança vai ser justamente os benefícios sociais. Olha só o que diz a matéria da Infomoney atualizadíssima. Lula abre vantagem de 12 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno e lidera em todos os cenários, mostra pesquisa XP e PEST. Eu quero já deixar a pergunta para você. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Lula, Bolsonaro ou nenhum deles? Deixe nos comentários. Se não for nenhum deles, qual que você votaria? Dando continuidade aqui, olha só o que diz a matéria. Há cerca de 15 meses das eleições gerais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT lidera nas simulações de primeiro e segundo turnos para o Palácio do Planalto. É o que mostra a nova rodada da pesquisa XP e PEST, divulgada na quinta-feira, dia 8. O levantamento realizado entre os dias 5 e 7 de julho mostra que Lula mantém sua trajetória de crescimento e atinge 38% das intenções de voto em cenário estimulado, quando são apresentados ao eleitor possíveis nomes de candidatos de primeiro turno. Desta forma, o líder petista abre vantagem de 12 pontos percentuais sobre o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, segundo colocado nas pesquisas. Na sequência, aparecem o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, com 10%, o ex-juiz federal Sérgio Moro, sem partido, com 9%. No terceiro pelotão, vem o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com 3%, seguido pelo governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e Guilherme Boulos, ambos com 2% das intenções de voto. Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional conduzidas por operadores. A margem máxima de erro é de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Olha só aqui no gráfico. Vantagem de Lula sobre Bolsonaro vai de 4 para 12 pontos em um mês. A pergunta feita foi a seguinte: se a eleição para presidente fosse hoje e os candidatos fossem esses que eu vou ler, em qual o senhor votaria? Lula subiu de 32% para 38% da última pesquisa. Bolsonaro, de 28%, caiu para 26%. Dando continuidade aqui, a pesquisa fez outra simulação de primeiro turno, sem Moro e Dória, e com o apresentador de televisão José Luiz da Atena, do PSL, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Neste caso, Lula aparece com 35% das intenções de voto. Bolsonaro tem 27%, 16 pontos a mais que Ciro Gomes. Mandetta conta com um apoio de 5%, tecnicamente empatado com Datena, e Eduardo Leite, ambos com 4%, e Boulos tem 2%. Ex-presidente também lidera no cenário alternativo, com 8 pontos à frente de rival. A pergunta feita foi a seguinte: se a eleição para presidente fosse hoje e os candidatos fossem esses que eu vou ler, em quem o senhor votaria? Então Lula 35%, Jair Bolsonaro 27%, Ciro Gomes 11%, Mandetta 5%, Datena 4%, Eduardo Leite 4%, Guilherme Boulos 2% e brancos e nulos 12%. No cenário espontâneo, quando os eleitores indicam seus votos sem que lhes sejam apresentados os nomes, ou seja, sem estímulo, Lula tem 25% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Bolsonaro com 22%. Ciro Gomes aparece com 4% apenas. Dória, Eduardo Leite, Mandetta, Moro e empresário João Amoedo do Novo têm 1% cada. Entre os entrevistados, 38% não responderam e 7% indicaram intenção de votar em branco ou nulo. Lula cresce desde março e Bolsonaro mantém patamar. Maior fatia não tem candidato. Olha só, em 2022, eleição para presidente do Brasil. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para presidente? Aqui a pesquisa espontânea, sem apresentar nome. Lula subiu de 36% para 38% e Bolsonaro de 24% para 25% desde a última pesquisa. Segundo turno. Foram feitas 10 simulações de segundo turno. O ex-presidente Lula aparece em 5 delas, superando seus adversários com vantagem superior ao limite da margem de erro. Contra Bolsonaro, a diferença, que era de 9 pontos em junho, agora é de 14 pontos a favor do petista. Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro em simulação de segundo turno. Olha só, se houver um segundo turno na eleição para presidente e os candidatos fossem esses que eu vou ler, em qual dos dois você votaria para presidente?
Lula aparece com 49%, subindo de 45% para 49% desde a última pesquisa, e Bolsonaro de 36% para 35%. Branco e nulo, de 19%, foi para 17%. Também cresceu a vantagem de Lula contra Moro. O petista aparece com 48% das intenções de voto contra 35% do ex-juiz. Um mês atrás, a diferença era de 8 pontos percentuais. Moro chegou a liderar a disputa em 3 pesquisas realizadas no ano passado. Em simulação, Lula cresce 48% e Moro se mantém estável com 35%. A pergunta feita foi a seguinte: se houver um segundo turno na eleição para presidente e os candidatos fossem esses que vou ler, em qual dos dois o senhor ou a senhora votaria? Lula, de 43% foi para 48%, ao passo que Moro, de 35%, manteve-se em 35%. Branco e nulo, de 22%, foi para 18%. Além do cenário contra Lula, o nome de Bolsonaro é testado contra 5 potenciais adversários. O presidente aparece numericamente à frente dos tucanos João Dória, 37-34, e Eduardo Leite, de 35-32. Em ambos os casos, contudo, o quadro é de empate técnico, já que a diferença está dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Bolsonaro alcança 37% contra 34% de João Dória em eventual disputa. A pergunta aqui foi a seguinte: se houver um segundo turno na eleição para presidente e os candidatos fossem esses que vou ler, em qual dos dois o senhor votaria para presidente? João Dória aparece com 33% para 34%. Já Jair Bolsonaro, da última pesquisa de 39%, foi para 37%. Branco e nulo, de 28%, foi para 29%. Bolsonaro, por outro lado, seria derrotado por Ciro Gomes. A edição de julho da pesquisa mostra que o pedetista, com 43% das intenções de voto, 10 pontos percentuais a mais que o atual presidente. Um mês atrás, a diferença era de apenas 4 pontos, o que configurava um empate técnico. Um eventual segundo turno, Ciro teria 10 pontos a mais que Bolsonaro. A pergunta aqui foi a seguinte: se houver um segundo turno na eleição para presidente e os candidatos fossem esses que vou ler, em qual dos dois o senhor ou a senhora votaria para presidente? Ciro aparece com 43% dos votos, ao passo que na última pesquisa estava com 41%, e Bolsonaro de 37% para 33%, caindo aí 5 pontos percentuais. Brancos e nulos, de 22% foi para 24%. Na disputa contra Sérgio Moro, Bolsonaro aparece numericamente atrás também, com diferença de 4 pontos percentuais, 34% a 30%. Em junho, os dois tinham 32% das intenções de voto. Já contra Mandetta, a pesquisa indica um empate numérico, com 35% para cada candidato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o nosso objetivo de trazer essa pesquisa para vocês. É a pesquisa mais atualizada. Vocês que acompanham aí, que dependem dos benefícios sociais, tem que acompanhar as eleições, os resultados e saber como é que estão as pesquisas. Mais uma vez eu te convido a deixar aí nos comentários. Se a eleição fosse hoje, você votaria em Lula ou Bolsonaro ou nenhum dos dois? Qual candidato você votaria? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.